Vamos falar agora sobre regência nominal e, mais para frente, regência verbal. Eu prefiro falar sobre regência nominal antes de regência verbal, porque regência verbal é mais importante do que regência nominal. A chance de cair uma questão sobre regência nominal é pequena em relação à chance de cair uma questão sobre regência verbal, beleza? Portanto, vamos trabalhar primeiro regência nominal. Raciocina comigo. Existem não sei quantos milhões de nomes na língua portuguesa. Substantivos, milhões é exagero, óbvio, né? Substantivo, adjetivo e advérbio, que exigem complementos preposicionados. Agora, isso aqui é uma decoreba absurda. Não existe uma lógica na vasta maioria dos nomes, no que diz respeito a por que é esta ou aquela preposição que é exigida pelo nome. Então, é por isso que existe um dicionário de regência, justamente para você consultar o tempo todo qual é a regência, qual é a preposição exigida por um determinado nome. E aí, o que eu fiz? Como toda aula de regência nominal só é possível por meio de uma tabelinha com alguns nomes que mais caem em provas de concurso, eu peguei esses nomes, criei frases com eles e a gente vai trabalhar a regência descobrindo quais são as preposições exigidas por tais nomes. É a aula de decoreba, não tem jeito. E se você me perguntar assim, pô, Pestana, você sabe a regência do nome tal? Aí eu vou pensar, dificilmente eu vou saber de todos os nomes. Por quê? Porque são muitos nomes, é um dicionário, cara. Imagina saber todos. Teria que me dedicar só a isso, beleza? Porque é muito decoreba. Logo, a gente precisa o tempo todo consultar dicionário de regência, beleza? Mas essa aulinha serve para explorar alguns nomes mais conhecidos em provas de concursos. Como é a regência desses nomes? Vamos descobrir? Vamos lá? Olho na telinha, vamos que vamos. A educação deve ser acessível para todos. E aí? E aí que o adjetivo acessível exige a preposição a. A educação deve ser acessível a todos. Então, toda vez que um nome exigir uma preposição, qual preposição será essa? É por isso que existe o dicionário. O dicionário vai dizer qual é a preposição exigida. Portanto, a aula de hoje é um preenchimento de lacunas. É uma decoreba atrás de outra. Não há muita lógica, beleza? Portanto, acompanha comigo e não fica chateado não, porque a culpa nem é minha. Tá certo? Se fosse minha, eu até permitiria que você ficasse chateado. O país está apto. Está apto a receber a Copa ou está apto para receber a Copa? A ou para? Tanto faz. Os gramáticos dizem que tanto faz. Beleza? A ou para. Vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar o a ou para, enfim, eu vou colocar as preposições dentro das lacunas, só se for uma preposição. Se não, eu vou colocar fora. Pode ser? O que você acha? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. O país está apto a receber a Copa. Aí eu vou colocar assim, ó. A ou para. Tanto faz. Pode ser? Beleza? Então, vamos continuar. Esta é uma conclusão baseada em fatos. Era um homem benquisto a... Mas poderia ser a, de ou por. Beleza? Então, era um homem benquisto à vizinhança, e aí teria crase aqui, né? Benquisto a mais a vizinhança, a craseado vizinhança. Beleza? Da vizinhança ou pela vizinhança. Tinha um irreal conceito. Conceito de si mesmo ou um conceito sobre si mesmo. Tanto faz. Fiz uma cessão de direitos à editora. O nome cessão é que nem o verbo ceder. Quem cede, cede algo a alguém. E aí como é que ficaria quando eu transformo o verbo ceder em substantivo? Ele também tem dupla regência. Dupla regência que eu digo, melhor dizendo, dupla transitividade. Ou seja, ele pede dois complementos. Quem faz uma cessão de alguma coisa a alguém. Então, fiz uma cessão de direitos à editora.
A crase ocorre aí por quê? Porque quem cede, cede algo a, quem faz uma cessão a alguém. A mais a editora, a craseada. Escreve diferentemente dos demais. Observe que o verbo, ou melhor, o advérbio diferentemente vem do adjetivo diferente. E o que é diferente de, mais o sufixo adverbialmente, diferentemente de, mantém a regência. Já foste douto em ciências? Douto é sabido, né? Já foste douto em ciências? Portanto, é um cara sabido. Já foste douto em ciências? Em ciências seria a regência do adjetivo douto, que exige a preposição em. Tá certo? Vamos lá. A discussão foi embaraçosa. Embaraçosa a alguém ou para alguém? Tanto faz. Embaraçosa a ambos ou para ambos. Tanto faz. Agradeço-lhe o envio do e-mail à empresa. Observe agora envio. Quem envia, envia algo. Deixa eu só sublinhar aqui os vocábulos. Quem envia, envia algo a alguém. Não seria esse o verbo? Aí quando eu transformo em substantivo, como é que fica? Continua com duas transitividades. O envio de algo a alguém. Ou a alguma empresa, a alguma pessoa jurídica. Agradeço-lhe o envio do e-mail à empresa. A mais a craseado. Não é isso? Do e-mail, envio do e-mail à empresa. Por isso a craseado. Votou favoravelmente a decisão. Favoravelmente é um advérbio que vem do adjetivo favorável. O que é favorável a. Portanto, votou favoravelmente a mais a decisão a craseado. Vamos lá. É uma ideologia fundada. O que é fundado é fundado em alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então poderia ser fundado em, como me falta o espaço aqui, eu vou colocar aqui em cima. Fundado em ou sobre filósofos alemães. Mostrei gratidão. Gratidão a Deus por ou pelos ensinamentos. Mostrei gratidão para com Deus pelos ensinamentos. O ideal seria gratidão a Deus pelos ensinamentos. Beleza? Então fica ligado na regência do gratidão. Guerra. A guerra às drogas é pior que a guerra contra ou entre países. Então a guerra às drogas é pior que a guerra contra países. Ou contra os países, entre os países. Beleza? Show. Observe que o mesmo nome pode exigir preposições diferentes, né, cara? É interessante isso, vai depender do contexto que você quer dar. Quando você diz guerra às drogas são o alvo dessa guerra, dessa manifestação contrária às drogas. Aí você diz, é pior que a guerra contra países, ou entre países. Se você coloca contra países, você vai dizer que a guerra às drogas é pior do que você guerrear contra um outro país. Ou, se você usa a preposição entre, a ideia indica o seguinte, que a guerra às drogas é pior que a guerra entre um país e outro. Beleza? Maravilha. A natureza, a qual vive em harmonia, é sábia. Observe o seguinte, quem vive em harmonia com alguma coisa. Portanto, a preposição com vai ficar antes do pronome relativo. Tá lembrado disso? Cuidado, hein? Vamos lá. O auditório rompeu em hosanas, louvações ao maestro. Então, hosanas ao maestro. Beleza? Vamos lá. Não há impedimento algum
à candidatura ou para a candidatura? Não há impedimento algum à candidatura, mas poderia ser também a ou para a candidatura. Cai o investimento. Cai o investimento de capital em tecnologia. Então, quem investe, investe algo em alguma coisa. E aí o substantivo impedimento fica como? Ou melhor, investimento. Quem investe, investe algo em alguma coisa, cai o investimento de algo em algo. De capital em tecnologia. Interessante, né? Que alguns nomes pedem mais de um complemento. Isso é bacana. Ela almoçou juntamente com meu agente. Portanto, cuidado com a regência de juntamente. Qual é a justificativa do seu atraso ou para seu atraso? Tanto faz. Qual é a justificativa do seu atraso? De ou para seu atraso. Tanto faz. Isso é lícito à autoridade competente ou isso é lícito para a autoridade competente? Bem, o adjetivo lícito exige a preposição a, segundo o dicionário do Luft. Portanto, isso é lícito à autoridade competente. É permitido a ela, é lícito a ela. Beleza? Apoiou-se o levante. O levante contra o governo. Note que o substantivo levante exige a preposição contra. Cara, é uma decoreba, né? Você já está percebendo. E aí não tem jeito, a gente precisa conhecer alguns nomes até para fazer uma boa prova. Não tenho medo de frio ou não tenho medo a frio. Nem a geada ou nem de geada. O Luft diz que tanto faz. Não tenho medo a frio ou não tenho medo de frio. Hoje em dia a gente usa só a preposição de, né? Mas é possível também você colocar a preposição a. Não tenho medo a frio ou não tenho medo de frio. Nem a geada ou nem de geada. Beleza? Tranquilo? Esse a seria craseado por quê? Não tenho medo a, mais a geada, a craseada. Tudo bem? Tranquilo? Show. Decidimos ser misericordiosos. Misericordiosos com ele, para ele ou para com ele? Tanto faz. O adjetivo misericordioso exige a preposição com, para ou para com. Tanto faz. Tenho nojo de berinjela ou a berinjela? Assim como medo, pavor, você poderia usar nojo a berinjela ou nojo de berinjela. Tanto faz. Ambas as formas são possíveis, tá? E aí quem tem nojo a mais a berinjela craseada. Beleza? Maravilha. Meu espírito está nutrido a palavra ou está nutrido da palavra? Cara, na verdade, o adjetivo nutrido exige um complemento com várias preposições. Você poderia dizer, meu espírito está nutrido com a palavra, da palavra, na palavra e pela palavra. Olha que doideira. Tanto faz. Com, de, em ou por. Vamos lá. Estou com olhos ofuscados. Ofuscados com a luz do sol ou ofuscados pela luz do sol? Na verdade, o adjetivo ofuscados exige 3 preposições. Com a luz do sol, da luz do sol ou pela luz do sol. Então, aceita a preposição com, de ou por. E aí, por mais a, né? Geraria aqui, ó, por mais a. Geraria pela. Continuando. Brasil. Nome originado no pau-brasil ou do pau-brasil? Tanto faz. O adjetivo originado exige a preposição de ou a preposição em. Então, originado do pau-brasil ou no pau-brasil. Originado de pau-brasil ou em pau-brasil. Tanto faz. Paralelamente, a gente já viu, né? Utiliza a preposição a. Mas você sabia que também poderia utilizar a preposição com? Então, paralelamente
ao estudo ou com o estudo, tanto faz. É preferível inimigo declarado a amigo falso. Então, o adjetivo preferível exige a preposição a. Tranquilo? O que é preferível a. É como se fosse o verbo preferir, né? Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. O que é preferível a outra coisa. É um rapaz querido por todos os professores ou é um rapaz querido de todos os professores? Tanto faz. O adjetivo aqui exige a preposição de ou a preposição por. Você decide. Estou quitte. Estou quitte com as dívidas ou estou quitte das dívidas? Também você tem dupla possibilidade, dupla regência. Quitte com as dívidas ou quitte das dívidas, beleza? Ficaram reanimados ao certame ou ficaram reanimados para o certame? Quem fica reanimado a alguma coisa ou para alguma coisa. Então pode ser ao certame ou para o certame. Aquele homem é responsável. Quem é responsável de alguma coisa ou por alguma coisa. Tanto faz, você poderia colocar de ou por. A gente usa mais o por hoje em dia, né? Vamos lá. Percebe que eu coloquei as palavras em ordem alfabética para te facilitar? Mas mesmo assim são muitas palavras, né? Vamos continuar, sem desanimar. Vamos lá. A mulher, tananã, quem morri de saudades, largou-me. Quem morre de saudades? Morre de saudades por alguém ou de alguém? Nesse caso, tanto faz. O substantivo saudade exige tanto a preposição de quanto a preposição por. Ambas as formas são possíveis. A mulher de quem morri de saudades, largou-me. A mulher por quem morri de saudades, largou-me. Moro no edifício, cito a rua 7 ou cito na rua 7. Bem, na linguagem jurídica, na linguagem tabelioa, de tabelião, a gente usa muito a preposição a, mas a norma culta diz que o certo mesmo é a preposição em. Então, cito na rua 7. Cito em algum lugar. Ou situado em algum lugar. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Meu tédio, a burocracia ou pela burocracia me incomoda? Bem, na verdade, o substantivo tédio exige a preposição a, mas também exige a preposição de ou por. Tanto faz. Meu tédio da burocracia, pela burocracia, a burocracia me incomoda. Nesse caso, se eu opto pelo a, o que eu tenho? Meu tédio a burocracia, rola uma crase, né? Maravilha. Foste tolo em aceitar aquela incumbência ou foste tolo de aceitar aquela incumbência? Bem, quem é tolo em ou tolo de alguma coisa. Beleza? Então, foste tolo em aceitar aquela incumbência, foste tolo de aceitar aquela incumbência. Tanto faz. Ambas as formas são possíveis. Próxima frase. Estes são bem urgentes para meu sustento ou ao meu sustento? Bem, o adjetivo urgente exige a preposição a, mas também exige a preposição para. Então, você escolhe a meu sustento ou para meu sustento. É uma decisão pessoal. Ambas as formas são formas cultas. Terras foram utilizadas. Terras foram utilizadas nas atividades produtivas ou terras foram utilizadas para atividades produtivas? Bem, o adjetivo utilizadas exige tanto a preposição em quanto a preposição para. Decide você. Ambas as formas são cultas. O objeto é valioso. O que é valioso? É valioso para nós ou a nós? Bem, tanto faz. O adjetivo valioso exige a preposição a, mas também a preposição para estaria correta. Tenho vocação para o magistério. Tenho vocação para o magistério? Olha aí.
o substantivo vocação normalmente é usado com a preposição a. Ou melhor, com a preposição para. Tenho vocação para o magistério, só que é possível também você usar a preposição a. Então, tenho vocação ao magistério, né? Tenho vocação ao magistério. Portanto, você pode usar a preposição a ou para, tanto faz. Para fechar, vamos lá. Dei um cheque na rainha, cheque de checkmate, né? Dei um cheque na rainha ou dei um cheque à rainha? Bem, quem dá um cheque a alguma coisa. Então, o substantivo cheque exige a preposição a. Como rainha é uma palavra feminina, a mais a, crase. Vamos lá, e agora, fechando totalmente o caixão, seu extremo zelo pela salvação o ludibriou, ou seu extremo zelo a salvação o ludibriou? Como é que seria? O substantivo zelo, na verdade, exige mais de uma preposição. Poderia ser, seu extremo zelo à salvação o ludibriou, da salvação o ludibriou, e aí eu poderia usar a preposição de, para a salvação o ludibriou, ou o seu extremo zelo para com a salvação o ludibriou. Eu tenho várias possibilidades. Olha para mim rapidinho. Percebe que a aula de hoje foi uma decoreba absurda e que, infelizmente, para você saber concordância, ou melhor, regência nominal, você precisa decorar muitas regras relacionadas a nomes. Qual é o nome que exige a preposição X? Qual é o nome que exige a preposição Y? É complicado, cara, muito complicado, de verdade. É uma questão mesmo de você ficar olhando. Chega uma hora que você acumula aí uma quantidade boa de nomes e se lembra das regências desses nomes. Só que saber todos os nomes, todas as regências, é para isso que existe o quê? É para isso que existe dicionário. Beleza? Maravilha. Olha aí na telinha, vamos lá. Coloquei uma questãozinha aqui que eu achei de regência nominal da VUNESP. VUNESP, CETESB, Escriturário 2013. É uma questão só sobre regência nominal. Vamos lá. Você vai ver que não é difícil. Considerando as regras de regência nominal, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase. O autor expressa a vontade para escrever uma história com potencial para ser apreciada por todos. Observe que os nomes que exigem preposições são os substantivos vontade e potencial. Engraçado que eu não falo no meu grupo de vocábulos sobre vontade. Quer ver, ó? PQRSTUV. Eu falo sobre valioso e vocação, mas não falo sobre vontade. Começa com a letra V. E potencial eu também não falo no meu grupo de vocábulos. Isso significa que você não vai conseguir fazer essa questão? Não. Isso significa duas coisas. Que as questões podem trabalhar vocábulos não previstos por você. Por outro lado, quando as bancas trabalham vocábulos não estudados numa listinha de regência, ou não decorados por você dentro de um grupo de não sei quantos mil nomes num dicionário, o cara facilita a tua vida. Todo mundo sabe, intuitivamente, como falante, pelo fato da gente usar a língua o tempo todo, dessa mesma maneira, todo mundo sabe que o substantivo vontade exige a preposição de. E tem vontade de alguma coisa. Então, só nisso, eu já posso pensar assim, bom, já estou com meio caminho andado. Aí observe as opções. Eu tenho a letra A com D, a letra B eu não tenho, a D, letra C eu não tenho a preposição de, na letra D eu não tenho a preposição de, na letra E eu não tenho a preposição de. Olha como a questão era ridícula de fácil. Ah, Pestana, mas eu poderia ficar em dúvida em, sei lá. Tenho vontade em escrever uma história. E aí poderia ser a letra B. Tenho vontade por escrever uma história? Não. Tenho vontade a escrever uma história? Também não. Tenho uma vontade sobre escrever uma história? Também não. Afinal de contas, qual é a regência do substantivo vontade? Exige só a preposição de ou exige também a preposição em? Bem, o substantivo vontade, segundo o dicionário do Luft,
exige tanto a preposição de quanto a preposição para, mas não a preposição em. Então, mais um motivo para eu ficar com a letra A. Porque não tem nenhuma opção que tenha a preposição para. Pô, Pestana, mas eu talvez ficasse em dúvida em usar na primeira lacuna a preposição em. Se você ficasse em dúvida, e aí você teria a letra A e a letra B como possibilidades de resposta, você iria para potencial. Vamos lá. Quem tem o potencial para alguma coisa. E aí qual seria a opção? A única seria a letra A, que portanto é o gabarito. Logo, a frase fica: o autor expressa a vontade de escrever uma história com o potencial para ser apreciada por todos. Logo, gabarito, letra A. Na aula que vem eu vou falar sobre regência verbal. Olha para mim rapidinho. Relaxa, vamos parar por aqui, dá uma respirada, revise a aula, faça questões, porque na verdade a única maneira que você tem de fixar informações relacionadas a qualquer matéria, não tem jeito, cara, só se dá por meio de um método. Resolução de questões. Eu não conheço outro método mais eficaz de retenção de informações a não ser por meio de exercícios. Beleza? Então, faça questões, trabalhe questões, não deixe de fazer questões. O Estratégia Concursos é um site parceiro do Eu Vou Passar. Lá no Estratégia Concursos, tanto eu quanto o Fabiano Salles, que trabalhamos também no Eu Vou Passar, escrevemos cursos em PDF. Lá eu e o Fabiano temos muitos cursos de questões comentadas, do CESP, da ESAF, da FCC, da Sesgran Rio, da CEPERJ, enfim, das principais bancas, FGV, beleza? Então, por favor, leve em consideração isso. Se for para você investir na carreira mesmo pública, invista com materiais de qualidade. Além dos materiais no Eu Vou Passar, os materiais do Estratégia também são bacanas, beleza? É isso que me dizem, né? Sei lá, vai que você não gosta, e aí eu vou fazer o quê? Beijo no coração, aula que vem, regência verbal. Fui!